Sabe aquelas histórias que a gente aprende sobre o nosso passado? E se elas estiverem erradas? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, mergulhando nas ideias bem provocadoras do livro de Erich von Däniken, Verdades Impossíveis. A ideia principal do autor já chega com os dois pés na porta. É bem chocante. Ele pergunta: e se os mitos antigos não forem só historinhas, mas na verdade memórias distorcidas de uma tecnologia super avançada que a gente esqueceu? O convite aqui é para a gente olhar para artefatos como esse com outros olhos, sabe? Não como uma arte primitiva, mas como algo completamente diferente. E o que dizer deste pequeno objeto de ouro? A gente é levado a repensar o que ele é. A maioria dos especialistas cataloga como a representação de um inseto. Mas será que é só isso mesmo? E essas cabeças de pedra, então? São bizarras, né? A pergunta que fica no ar é: elas representam deuses antigos? Ou talvez visitantes de outro lugar? Ok, então vamos começar nossa investigação. O ponto de partida é um complexo de templos super misterioso, lá no alto dos Andes peruanos. O nome do lugar é Chavin de Huántar. Esse lugar foi construído por uma cultura que, olha só, simplesmente desapareceu. E o que eles deixaram para trás é impressionante. Uma engenharia em pedra de primeira e um labirinto de corredores subterrâneos. A grande pergunta é: para que tudo isso? E não para por aí. As paredes são lotadas de esculturas que, sinceramente, são difíceis de explicar. Tem umas figuras que parecem querubins com asas, outras com os dentes enormes, tipo presas, e até umas formas que misturam humano com animal. Fica a dúvida. O que eles estavam tentando comunicar com essas imagens? Mas o coração do mistério de Chavin, o ponto central mesmo, está em uma única placa de granito. E nela, uma das esculturas mais complexas que já se encontrou no mundo inteiro. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. O mais incrível é que os especialistas não chegam a um acordo. De jeito nenhum. Um olha e diz: é o Deus Criador. Outro já fala: não, é um monstro felino. E um terceiro descreve como uma forma quase hedionda. Peraí, como é que todo mundo olha para a mesma coisa e vê algo tão diferente? É aí que o autor joga uma ideia bem radical na mesa. E se o problema for a perspectiva? E se os acadêmicos estiverem olhando para isso do jeito completamente errado? Pensa só. E se essa escultura não for arte religiosa? E se for um diagrama técnico bem detalhado? E se a gente não estiver olhando para um Deus, e sim para uma máquina? E essa imagem aqui mostra exatamente o centro do argumento. De um lado, a gente tem a escultura antiga. Do outro, a interpretação de um engenheiro, que olha para ela e vê o quê? Um motor a vapor multifuncional. Essa teoria é de um engenheiro chamado Wolfgang Volkruth. Ele defende que cada mínimo detalhe ali na pedra corresponde a uma peça mecânica, formando o projeto de uma máquina superpotente, feita para cortar e mover blocos de pedra gigantescos. E essa ideia, por mais radical que pareça, se encaixa com um quebra-cabeça que intriga os arqueólogos há muito tempo. A cultura Chavin parece que surgiu do nada, sabe, já pronta. Como disse um professor, o desenvolvimento deles não foi gradual. Aconteceu aos saltos, de forma explosiva. Isso tudo leva a gente a uma pergunta fundamental. De onde é que veio um conhecimento tão avançado? E é aqui que o autor propõe uma conexão com outro grande mistério antigo, só que lá do outro lado do mundo. Olha só essa comparação que o livro faz. É entre Chavin de Huántar e o famoso Templo de Salomão em Jerusalém. Parece loucura, mas se a gente olhar a tabela, os dois têm muita coisa em comum. O alinhamento, a estrutura em terraços, túneis, até a ideia de seres voadores. Para reforçar, von Däniken até cita o livro de Mórmon, que fala de um templo nas Américas construído à maneira do Templo de Salomão. Então, a teoria sugere que a fonte desse conhecimento todo não era daqui, não era humana. A ideia é que seriam visitantes extraterrestres que compartilharam sua tecnologia com os humanos da época. E essa tecnologia teria sido registrada tanto na pedra, como a gente viu, quanto em textos sagrados. E a coisa não para em Chavin, não. O autor argumenta que esse é só um exemplo de um padrão maior. Ele aponta vários outros locais e artefatos bem esquisitos por toda a América do Sul, sugerindo uma influência tecnológica em comum por toda a região.
Entre as evidências, ele mostra umas estátuas bem estranhas em San Agustín, na Colômbia, e isso aqui em El Fuerte, na Bolívia, que ele descreve como uma possível rampa de lançamento. E isso nos traz de volta para aqueles aviõezinhos de ouro da Colômbia. O mais maluco é que pegaram esses artefatos, fizeram modelos maiores e testaram em túneis de vento. O resultado? O design deles é aerodinamicamente perfeito. Eles voariam de verdade. Então, no fim das contas, o que a gente faz com tudo isso? Estamos diante de verdades que parecem impossíveis ou são só perguntas que a gente ainda não conseguiu responder? O livro tece essa rede de evidências e, no fundo, deixa a decisão para quem está acompanhando. No final, o grande desafio proposto pelo autor é justamente esse: olhar para o nosso passado com os olhos de hoje. É um convite para a gente se perguntar: será que a gente interpretou tudo errado esse tempo todo?